E aconteceu que o mundo tinha ficado maligno. Os homens tomaram a guerra no coração e cometeram grandes vilanias com todas as coisas vivas, de modo que o mundo era um sonho de morte. Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Os 12 do Justin Cronin. Os 12 é uma publicação de 2013 da editora Arqueiro e é o segundo volume da trilogia A Passagem. Já saiu resenha do primeiro volume aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. Os 12 começa 5 anos após o final de A Passagem e o grupo composto pela Amy, o Peter, a Alicia, o Michael e o Hollis está dividido e cada um deles está num local da República do Texas. Mas eles não deixam ali a seu modo de procurar pistas sobre o restante dos 12, que são aí as cobaias originais que deram início a esse experimento que acabou saindo de controle e transformando basicamente a maioria das pessoas dos Estados Unidos em vampiros. Em A Passagem, com a morte do Babcock, que é um desses 12, eles descobrem que ao matar esses 12 virais originais, eles matam consequentemente toda a linhagem viral deles. Então, as pessoas que eles morderam e as pessoas que eles morderam e morderam outras pessoas. Essa é a linhagem viral desses 12. Então, todas essas pessoas morrem. Então, o objetivo principal deles nesse livro é caçar e matar os 12. Mas o inimigo se aprimorou desde o último embate, um governo brutal surgiu e os virais não são mais a única ameaça. Lendo a frase que está aqui embaixo do nome do autor na capa do livro, tem escrito o seguinte: num mundo cercado por monstros, o inimigo mais cruel pode ser o próprio homem. E é exatamente isso. Nesse livro a gente vai ver o quanto que o ser humano pode ser egoísta e cruel. Os 12 é uma história com várias camadas e, como tal, o autor vai se preocupar em contar a história de vários personagens aqui. Isso ajuda com que a gente consiga entender muito melhor quem são essas pessoas, por que elas estão fazendo determinadas escolhas. Então dá muito mais profundidade para esses personagens. Ele vai contar a história tanto de personagens que aparecem pela primeira vez aqui, como de personagens que em A Passagem são apenas citados e aqui ganham um destaque muito maior. Por mais que os protagonistas da história sejam a Amy, o Peter e o grupo ali dos dois, o foco não fica só nesses personagens e no embate deles com os 12. Esse livro tem 3 linhas temporais. A linha temporal principal da história é o ano 97 DV, que esse DV eu imagino que seja depois do vírus, que se passa 5 anos após o final de A Passagem. São esses eventos que a gente vai acompanhar. O ano 0 é outra linha temporal, que ele é contado pra gente também em A Passagem, mas em A Passagem a gente vai acompanhar muito a Amy, as pessoas ligadas a ela e a esse experimento que deu origem a esse caos todo que a gente está acompanhando aqui. E em Os 12, o ano 0 vai ser contado pela perspectiva de outras pessoas, pessoas que estão fugindo. Então a gente consegue entender muito melhor aqui o caos que os Estados Unidos virou logo que essa epidemia começou. E a terceira linha temporal aqui é o ano 79 DV, onde a gente vai acompanhar o massacre da plantação, que na linha temporal normal da história, que é 97 DV, é uma história que as pessoas não comentam muito, todo mundo sabe o que aconteceu, mas as pessoas não comentam muito porque é algo bastante doloroso para os poucos sobreviventes. Essas 3 linhas temporais, elas são narradas de forma linear, tá? Então não fica confuso e nem difícil de entender. Ele começa narrando no ano de 97 DV, mas eu acho que pra deixar a gente curioso, porque ele cita uma coisa que a gente termina a passagem querendo muito saber, então ele dá aquele gostinho, depois ele vai narrar o ano 0, depois o ano 79, depois ele volta pro ano 97 e aí ele vai contar o resto da história dele. Em alguns momentos, parece que o que ele tá narrando não tem muito sentido, que não vai levar a lugar nenhum. A gente pensa, por que ele tá me contando a história dessa pessoa? Por que é interessante eu saber a história dessa pessoa? Mas acredite em mim, ao longo do livro, ele vai amarrando
tudo isso e as coisas vão assim fazendo sentido de uma forma que é impressionante como que ele não se perdeu ao longo da escrita e como que no começo às vezes até parece, sabe, a gente fica confuso de o que tá acontecendo, por que isso é importante, mas depois tudo vai ser explicado. E ele ainda consegue explicar as pontas soltas que ele deixou no livro e ainda deixar um gancho pro próximo livro. Então, assim, o final de A Passagem me deixou tensa. O final dos 12 me deixou curiosa, sabe? Curiosa e, assim, confusa. Eu gosto muito da escrita do autor. Acho que tem que gostar pra ler livros tão grandes assim, né? Você não lê um livro desse tamanho se você não tá gostando da escrita. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que não é um livro que vai agradar todo mundo. Se você não gosta de autor que fica descrevendo muitas coisas, contando com detalhes história de personagens, esse talvez não seja um livro para você. A história pode parecer um pouco cansativa em alguns momentos, mas eu acho que vale aí persistir na história, porque esses momentos que parecem um pouco cansativos, eles compensam no final, porque assim, a história vai ficando cada vez mais eletrizante. Como eu disse, o Justin Cronin descreve as coisas com riqueza de detalhes, e numa história em que a maioria da população de um país vira vampiro e sai matando e estraçalhando as pessoas, isso pode ser meio chocante em alguns momentos, pode ser meio chocante para algumas pessoas. Então, assim, esse livro, ele tem cenas muito fortes e gráficas de violência e também de abuso sexual. Então, se você tem algum tipo de problema, se você tem algum gatilho com cenas muito fortes de violência, cenas muito fortes de abuso, fica aqui o alerta. Uma coisa que me incomodou numa passagem aqui do livro, e que eu não sei se é problema da tradução ou se a história já é assim no original, foi que em um momento aqui um dos personagens usa o termo traveco. Tá certo que o personagem assim não é lá uma pessoa muito legal, mas assim, se isso está assim no original e na tradução decidiram manter, eu acho que cabe por parte da editora colocar lá uma nota do tradutor explicando o porquê do uso desse termo, se for assim no original, explicando que é assim no original e assim se posicionando que esse termo, da forma como ele é usado aqui no livro, ele está de uma forma preconceituosa e que isso não é legal. Eu acho que vale aí essa posição para as próximas edições desse livro. E assim, se não está assim no original, né, mudar o termo. A Passagem se tornou um dos meus livros favoritos da vida e Os 12 também entrou para essa lista. Eu achei que, considerando a situação atual que a gente está vivendo no mundo, eu fosse ter algum tipo de desconforto lendo esse livro. Mas assim, não me incomodou em nada. Assim, não é nem um pouco legal passar por uma pandemia, né? Eu acho que a gente sabe muito bem. Não é nem um pouco legal você não poder sair na rua, mas vai entender, gente. Eu gosto muito de livros sobre o fim da humanidade. Não entendo, tá? Talvez a gente tenha um problema, porque eu adoro esse tipo de livro. Eu acho que esse tipo de história mostra muito bem os perigos da arrogância humana e também mostra um outro lado, o quanto que a gente é capaz de se adaptar. Eu acho que por isso esse tipo de história me fascina tanto. E tanto em A Passagem como em Os 12, há referência a Drácula, que é um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive aqui tem uma cena que é muito parecida com uma cena de Drácula. E eu tava lendo isso e falei, nossa, essa cena parece tal cena de Drácula. E em seguida os personagens já comentam que o que eles acabaram de viver parece uma passagem de Drácula. Então eu achei isso muito legal. Eu vejo muita gente curiosa pra ler A Passagem, mas pouca gente efetivamente começando a ler e menos gente ainda falando sobre esses livros na internet. Eu acho que o tamanho, principalmente do primeiro livro, assusta um pouco. Os 12, por exemplo, tem 591 páginas. A Cidade dos Espelhos, que é o terceiro livro, acho que tem até mais do que isso. Então, os 3 livros aí entram na categoria calhamaço. Então, acho que as pessoas se perguntam muito se vale um investimento ler livros tão grandes. E eu te respondo sem nenhuma sombra de dúvida. Vale muito a pena. Eu brinquei nos stories do meu Instagram quando eu anunciei que eu tava lendo Os 12, que toda vez que eu levanto um livro da trilogia aqui no canal ou lá mesmo no meu Instagram, vocês surtam.
acontecem dois movimentos. O pessoal que leu e que gosta surta, porque finalmente vai ter alguém para conversar com ele sobre isso. Nos comentários da resenha também, de vez em quando brota alguém surtando, o pessoal descobre a resenha, além do pessoal que já tá lá comentando desde o início. E tem o pessoal que quer muito ler a trilogia e tá curioso para saber se vale a pena ler livros tão grandes. Olha, eu recomendo demais, assim, os dois livros são, assim, muito, muito bons, eu gostei demais e, assim, já estou sedenta para ler A Cidade dos Espelhos, ou seja, podem continuar surtando porque eu tô surtando junto com vocês. Quem já leu, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, vamos surtar mais um pouquinho junto. E se você se interessou pelo livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda o canal com uma pequena parcela da sua compra e não pagam nenhum valor a mais por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.